Oi, gente, tudo bem? Depois de alguns pedidos para me pronunciar sobre o assunto, vou falar um pouco das entrevistas que o nosso pesquisador Miguel Nicoleles falou nos últimos dias sobre inteligência artificial. Tá? Para quem não conhece, Miguel Nicoleles é um dos pesquisadores mais importantes e relevantes, né, no cenário atual do Brasil. Ele é um neurocientista que trabalha em importantes projetos, como foi o projeto Walk Again. Para quem não conhece, foi aquele projeto que basicamente permitiu ou pretende permitir pessoas com paralisia voltem a andar. É um projeto relevante, o assunto é relevante, é muito importante. Bom, nos últimos dias, se você olhar as notícias, o Miguel Nicoleles tem falado muito sobre inteligência artificial com algumas críticas, algumas que eu considero relevantes, outras não, tá? Desde notícias que a IA não é inteligência, mas é uma forma de explorar trabalho humano, até questionar se realmente IA traz alguma coisa de relevante ou sobre redes generativas, se o que elas geram é conteúdo novo ou é plágio, tá? E aí o que eu vou fazer nesse vídeo é tentar esclarecer algumas coisas que eu discordo do Nicoleles, né? E algumas coisas que eu acho que, e alguns conceitos que talvez precisem ser compreendidos de forma melhor. Tá? Primeiro, inteligência artificial é inteligente? E aí depende muito do conceito de inteligência. Tá? Existem vários conceitos de inteligência, mas um conceito de inteligência vem da palavra em latim, né? Que basicamente significa adquirir, processar e armazenar informação. É lógico que não existe só esse conceito, existem conceitos relacionados à interação com o meio ambiente, entre outros, tá? O fato é, inteligências artificiais são conscientes? Não, elas não são. Mas são inteligentes? Se você considera a habilidade de classificar informação, né, ou fazer análise e predições, ou tomar decisões em situações complexas, como um carro autônomo, por exemplo, a gente pode considerar um modelo de inteligência artificial inteligente. Tá? Afirmar que a inteligência é apenas biológica é algo que eu posso discordar, né? Pelo fato de algumas tomadas de decisão, e aí eu volto ao conceito de tomada de decisão e não consciência. A gente está falando duas coisas diferentes, tá? Se a gente tem tomada de decisão baseada não em regras, mas em aprendizado, né? Que aí eu vou falar outra coisa que talvez... se você assistir as entrevistas do Miguel Nicoleles, ele fala de algoritmo, né? Do processo de algoritmo. Mas para isso a gente tem que detalhar um pouco do que é um algoritmo, do que é uma inteligência artificial, qual a diferença do algoritmo convencional para o IA. E ele também fala de saída 0 ou 1 no sistema binário. Também eu vou tentar explorar esse assunto, tá? Então, existem vários conceitos de inteligência e depende do conceito que você usar. Isso é muito amplo, isso é muito relativo, mas eu acho forte dizer que um modelo de inteligência artificial não pode ser inteligente. Tá? Vamos ver, por exemplo, a questão de carros autônomos. Se você perceber um carro autônomo, ele tem que ter sensores, tem que olhar para o ambiente e tem que tomar um conjunto de decisões baseado, por exemplo, no aprendizado anterior. Né? Ele precisa entender o que é um semáforo, ele precisa entender o que é uma pessoa, ele precisa olhar para todo o contexto, saber uma rota e traçar um caminho desejável. Tá? Se você acha que se a gente pega o conceito de inteligência como sistemas que tomam decisões interagindo com o ambiente, né, para tentar chegar a um objetivo, ou sobreviver, por exemplo, vamos pensar na sobrevivência, esse carro autônomo tem que chegar no ponto de destino sem matar a si mesmo, nem quem ele está transmitindo, a gente pode considerar esse sistema inteligente. Tá? Então, assim, eu acho muito forte dizer que a inteligência artificial não é um sistema inteligente. A não ser que você está falando de um sistema realmente biológico, de passar genes, procriar e sobreviver no nível adaptativo. Mas se você olhar para o mundo da computação, a gente tem até o conceito de algoritmos genéticos, que passa esse conceito também com meta-heurística de busca. Então, eu acho muito forte chamar um termo de inteligência artificial não inteligente. Tá? A minha visão é que isso é pouco produtivo no contexto científico. Tá? Se quiser eu dar outro nome, tudo bem, mas a gente está falando de sistemas que realmente não são convencionais. Porque, assim, a gente precisa entender qual é a diferença do modelo de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina para um modelo de um algoritmo. O que é um algoritmo? Né? Vamos primeiro entender o que é um algoritmo, tá bom? Vamos
deixa eu fazer essa explicação. Bom, gente, e o que é um algoritmo, né? Vamos entender o que é um algoritmo. Se você já cozinhou ou usou uma receita alguma vez na sua vida, ou se você já foi no McDonald's, a gente pode explicar bem o que é um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de passos para chegar num produto. Um código de computador, um algoritmo. Eu tenho passos, eu tenho condições, eu tenho regras pré-estabelecidas. Alguém opera esse algoritmo, né? Por exemplo, no caso da receita, ser humano, tá? A diferença do nosso processo cognitivo, né? E o Nicoleles explica muito bem isso, é que nós nos adaptamos, aprendemos, criamos novo conhecimento à medida que novos dados, nova percepção do ambiente ou novos contextos são nos mostrados. Ou seja, você colocar um novo ambiente, você é mostrado um novo contexto, você melhora, você aprende, você se adapta. E isso é o mais interessante no nosso processo cognitivo. Bom, se você olhar para modelos de machine learning, eles, além de um algoritmo, né, ele pode até ter um algoritmo, até às vezes uma fórmula matemática, ele é um pouco mais do que isso. O modelo de rede neural, e não só existe um modelo de rede neural convencional, a gente tem redes neurais convolucionais, a gente tem redes neurais long short memory, a gente tem stable diffusion, tem transformers, que também são plugados a redes neurais e que tornam o processo um pouco mais complexo. O fato é, quando a gente olha para redes neurais, ele não é um modelo stand, ele não tem um conjunto de regras pré-estabelecidas. Na verdade, ele muda a entrada e a saída dependendo do contexto. No fim, a rede neural ela tem um shape de erro, que a gente chama de loss, ou seja, ela tem uma superfície de busca, e você tem um processo de busca dentro dessa superfície. Se você rodar a rede neural duas vezes, ele é um processo não determinístico, ele vai dar dois resultados diferentes. É como se eu tenho um processo de busca por uma solução, tá? Então, a primeira diferença de um algoritmo stand, que tem regras, que volta 0 ou 1, que é algumas coisas que eu acho que me incomodam um pouco nas entrevistas do Nicoleles. Ele fala que o mundo não é 0 ou 1, mas as redes neurais também não são 0 ou 1. Se você ensina uma rede neural, ela não vai acertar 100%, vai errar 100%, é um processo de aprendizado, e você vai ver que as respostas não são binárias, tá? O que é binário no computador? É a forma de armazenamento da informação. Muita gente confunde o armazenamento da informação com o uso de inteligência artificial, que não é binário, basicamente. Você tem um sistema de armazenamento binário, existe um algoritmo, mas esse algoritmo ele tem um processo de aprendizado, ou seja, esse algoritmo ele muda com os dados, ele não é um algoritmo instante. É como, por exemplo, a gente aprender a andar, né? Existe, inclusive, uma área do aprendizado de máquina chamada de Reinforcement Learning. E aí eu vou passar um vídeo bem bacana que pode provar um pouco do talvez seja... porque eu não concordo com o Nicoleles. Vamos ver o próximo vídeo que eu vou passar para tentar mostrar isso. Por que não é um algoritmo, sim um aprendizado. Vamos ver o próximo vídeo, tá? Nesse vídeo, vocês podem observar basicamente um robô aprendendo, tá? Ele aprende a andar. Então ele usa uma técnica chamada Reinforcement Learning, tá? Que basicamente é dar reforço positivo ou negativo, e o modelo, ou a máquina que está aprendendo simplesmente a se locomover e a reagir aos obstáculos que estão no seu ambiente, tá? Ou seja, isso não está programado, isso não foi programado no código que extrai 0 a 1. Então, assim, o que eu acho que é mais interessante passar como informação, principalmente para quem não conhece modelos de inteligência artificial, modelos de inteligência artificial não são codificados em regras pré-estabelecidas, eles interagem e podem aprender com o meio ambiente. Eles não precisam aprender com dados em si, mas eles podem aprender com experiências, assim como nós aprendemos. Isso quer dizer que inteligência artificial compete com o cérebro humano? Não, em nenhum momento eu estou falando isso. Mas eu estou falando basicamente que não são algoritmos convencionais, como, por exemplo, fazer uma receita do bolo. É algo adaptativo, é algo que muda a saída ao olhar de novos dados, tá? Certo? Isso talvez é o primeiro esclarecimento que eu queria fazer, tá? Então, qual a diferença dos modelos de inteligência artificial para os modelos de algoritmos convencionais? O comportamento não é stand, o comportamento não é fixo, o comportamento muda de acordo ou à luz de novos dados. Ou seja, se você tem mais dados, você tem um modelo se adaptando a
a essa nova realidade. Isso acontece com modelos de inteligência artificial, e de machine learning, de redes neurais, ou até como, por exemplo, algoritmos genéticos, meteorísticos. Então, em uma área vasta da computação, não são códigos stand, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é algo codificado por um programa onde tem um comportamento fixo, tá? Então, a principal característica dos modelos de IA é que eles podem mudar sua saída à luz de novos dados. Eles conseguem, de certa forma, aprender. Por isso existe uma área chamada aprendizado de máquina, por isso que se chama isso de inteligência artificial. Os modelos se adaptam à nova realidade. Os modelos trazem novos resultados, tá? Então, ao contrário do que às vezes é apresentado, e isso me incomodou muito nas entrevistas do Nicoleles, que é um cara que eu respeito bastante. Como eu falei, é o pesquisador mais renomado, mais conhecido brasileiro no mundo inteiro. Tem pesquisas relevantes, é um cara muito bom, mas isso realmente me incomoda, essa questão de falar algo algoritmo, como se a emoção, a coisa foi capturada por um algoritmo, pelo conjunto de instruções. Mas não é isso, tá? Inclusive, a gente não, deixa claro, a gente não tem modelos conscientes, mas a gente tem modelos que podem sim simular, ou emular, ou aprender, né, ou analisar emoções. A gente tem modelos hoje de análise de sentimento. Eles conseguem detectar emoções, ou facialmente, ou por texto, ou de outras formas. Então, assim, a gente, deixa claro, a gente está longe de ter um modelo consciente. E aí a gente não está falando nada de consciência. Mas sim, a gente tem modelos que aprendem comportamentos complexos baseados em dados, observação ou experiências, tá? Certo? E eu posso dizer que isso não é balela, não é algo que é marketing, né? Que é outra coisa que me incomoda bastante na entrevista, tá? Mas vamos prosseguir na explicação, tá? Vou continuar explicando aqui para vocês. Ou seja, vocês estão vendo aqui um shape da rede neural mudando, com a mudança de dropout e com a mudança de treinamento. Então, como eu falei, não existe um algoritmo stand, né? Um comportamento stand fixo, codificado, quando a gente está falando de uma parte dos modelos de inteligência artificial. Isso inclui redes neurais, meteorísticas ou modelos adaptativos. Eles mudam com o tempo. Eles mudam à luz de novos dados, tá? Então, uma característica das inteligências artificiais que eu acho fantástica é conseguir mudar ou se transformar ou ter novos comportamentos com os dados, tá? Isso é o primeiro fato, certo? Então, modelos de inteligência artificial conseguem basicamente gerar novos algoritmos, vamos entender assim, novos comportamentos no processo de treinamento, no processo de mudança, no processo de estar vivenciando novos experimentos, tá? Então, eu posso, de certa forma, chamar isso de inteligência, né? Eu não tenho algo codificado, eu não tenho algo que é 0 ou 1, eu tenho saídas que vão mudar, ou que também não são 0 ou 1, à luz de novos dados, eles se adaptam. Hoje, a inteligência artificial é usada na medicina, na astronomia, na física e vários dados, que aí é outro ponto que eu queria voltar às entrevistas dadas, né? Tem algumas frases fortes nas entrevistas, como, por exemplo, grande parte do que é dito sobre inteligência artificial é balela, e não é, gente. Basicamente, muito dos trabalhos hoje são usados para diagnosticar doenças, processo de diagnóstico médico, para a construção de novos medicamentos, para a construção de novos produtos e para a geração de melhor qualidade de vida para as pessoas. Existe um lado negativo da inteligência artificial? Sim, certo? Que é outra coisa que eu quero abordar das entrevistas dadas pelo Nicoleles. Em certo momento, ele fala que o ser humano nunca vai ser substituído. Eu concordo parcialmente com a afirmação. Um dos problemas da inteligência artificial moderna, e que deve sim ser atacado, e deve sim ser olhado com toda a responsabilidade, é a perda das posições de trabalho. Algumas posições de trabalho vão sim ser substituídas, tá? Por mais que um modelo de inteligência artificial não tenha capacidade de criatividade cognitiva do cérebro humano, né, o fator custo versus entrega de trabalho, e aí não é algo que o Nauber queira, é algo que acontece no mercado, é relevante, tá? É relevante. Então vão ter posições, por exemplo, como edição de texto, marketing, diversos
postos de trabalho que vão acabar. Alguns não, alguns vão interagir junto com os modelos de inteligência artificial, tá? Mas alguns vão acabar, novas profissões vão surgir. Então, o meio digital, a meu ver, é um caminho sem volta. Não é o que eu quero ou o que eu não quero, é o fato de um caminho sem volta, tá? Então, hoje a gente tem diversos projetos de inteligência artificial. Eu vou mostrar alguns aqui, tá? Desde a aplicação na arte, na geração de novos ambientes em exposições, usando modelos de inteligência artificial, na construção de ambientes virtuais, no acompanhamento de cirurgias, para ver que tecidos cortar, ou que tecido é cancerígeno ou não, ou etc. No desenvolvimento de novos medicamentos, na robótica, na proteção de veículos, na avaliação de estruturas. Então, são todos projetos, como eu vou mostrar no vídeo agora, né, que podem ser usados, né, ou que basicamente são aplicados com modelos de inteligência artificial, tá certo? Então, existe um lado negativo do uso da inteligência artificial, certo? Existe sim algum marketing em alguns produtos, concordo, mas eu acho que falar que grande parte do que a gente falava de inteligência artificial é balela, eu acho um pouco forte, né? Eu acho um pouco forte relacionado a isso, né? É como qualquer tecnologia, né? E aí eu vou falar um vídeo depois sobre lados bons e ruins da ciência. Existem lados bons e ruins, existem aplicações benéficas e maléficas do uso de inteligência artificial, tá? É algo que a gente precisa se preocupar, é algo que realmente precisa se preocupar. É basicamente isso. Então, para terminar, assim, primeiro, os modelos de IA, eles não são stand, eles não geram um zero ou um binário, não funciona assim, tá, gente? Se você trabalhar um dia com modelos que fazem classificação ou fazem reinforcement learning, então, por exemplo, vocês vão ver que a coisa é bem um pouco diferente disso, né? Segundo, eles possuem sim um certo nível de inteligência. E terceiro, nem tudo é marketing, tá, gente? Nem tudo é marketing. Existem soluções reais, pesquisas reais aplicadas todos os dias usando a inteligência artificial para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal. Com relação ao ChatGPT, que aí é outro ponto que eu tenho discordado do Nicoleles em algumas entrevistas, primeiro que o ChatGPT vai acabar. Eu acredito que não, pro bem ou pro mal, ele não vai acabar. Ele pode até ser superado por outra tecnologia. A gente tem cada vez mais players no mercado usando tecnologias GPT ou outras, né? Certo? Multidimensionais. Então, essas novas IAs que vão estar surgindo, vão estar usando, além de texto e imagem, são IAs multidimensionais. Vão usar Data Fusion, por exemplo, é uma área de pesquisa que vai crescer bastante. E que, se vocês vão verem esse quadrinho aí, os testes, né, que foram aplicados com o GPT-4, do qual o GPT-4, por vezes, superou o ser humano, tá? É para se preocupar? Sim, na medida do possível a gente precisa ter um aspecto social avaliado no uso das aplicações de inteligência artificial. Então, quando você fala que, basicamente, que a IA... E aí é outra coisa que eu vou discutir daqui a pouco. Inteligência artificial é só estatística multivariada, que é uma coisa que o Nicoleles também fala. Não. O campo de inteligência artificial é amplo, diverso, e vai desde o uso de algoritmos genéticos até redes neurais profundas, reinforcement learning, e dentre outras coisas, tá? Tem uma área de pesquisa extensa, enorme, que não é só uma estatística multivariada, e que apesar, sim, eu concordo com o Nicoleles, a IA foi uma coisa... Os modelos de redes neurais não são novos, são algo que se fala desde 1945, existe sim uma evolução considerável agora, né? Com a descoberta de transformers, de redes generativas, entre outros, que eu vou falar um pouco mais de redes generativas aqui também, para explicar um pouco da diferença das redes generativas, né? E por que pode gerar conteúdo que não é um conteúdo que já está lá na base, tá certo? Vamos explorar um pouco disso, tá? Então, cada vez mais tem pesquisas e novas redes sendo geradas, tá? Apesar de ser foi criada em 1945, muita tecnologia, que levou muito tempo a amadurecer, existe uma evolução constante da tecnologia. E não é só estatística multivariada, tá? Que é outra coisa
que me incomodou um pouquinho nas entrevistas do Nicoleles, tá? Nas últimas entrevistas do Nicoleles. Então vamos prosseguir, né? Redes narrativas não necessariamente copiam conteúdo, elas aprendem com aqueles conteúdos que são vistos e geram novo conteúdo baseado em texto, e aí o ser humano pode usar a criatividade para usar o conteúdo. Então, não necessariamente geram plágio, podem gerar música, pode gerar imagens, pode gerar texto, que pode ser adaptada pelo ser humano para retroalimentar a rede num processo construtivo. Então, a gente não precisa ver isso de forma negativa. Pelo contrário, a gente pode ver como um pincel, uma ferramenta para novas artes, um novo mundo, redução do custo de efeitos especiais, criação de novos filmes, criação de novos produtos. Tá? É um novo instrumento para a humanidade. Tá? Como, por exemplo, foi a criação do Paint, do Photoshop, de outros instrumentos. Tá? Então, não existe a necessidade de ver isso de forma negativa. Outra coisa que eu ouvi falar, que a gente vai estar preso no passado, que é outro argumento do Nicoleles, do qual eu discordo, tá? Nem todo, a gente pode gerar novo conteúdo baseado nas saídas da IaaS e interação com a inteligência artificial, né? O exemplo disso é eu não preciso gerar uma nova música, por exemplo, quando surgiu Chemical Brothers ou Prodigy, por exemplo, não sei se vocês conhecem essas bandas, mas elas surgiram algo novo usando tecnologia para gerar uma nova espécie de música, tá? E pelo contrário, foi tecnologia para gerar inovação. Então não preciso usar tecnologia para basicamente replicar o que está no passado. Eu posso mesclar, eu posso mudar, eu posso usar como input para minha criatividade, tá? Isso aconteceu com o New Order, aconteceu também com como eu posso dizer, junção de ritmos musicais, como o próprio, não sei se vocês assistiram o filme do Elvis, como o próprio rock surgiu da música de protesto do blues americano. Então o conhecimento se mistura, o conhecimento se mescla para gerar novo conhecimento, e essa interação humano e inteligência artificial eu vejo como produtiva, não como negativa, tá? Certo? Então é algo que eu acho que se for usado da forma correta, a gente pode gerar um melhor mundo e não um pior. Mas é lógico que existem críticas em relação a isso. É lógico que tem que se estimular a criatividade dos alunos, das crianças. É lógico que precisa ter um limite para as coisas, tá? E é lógico que a gente precisa realmente estudar o impacto social da perda de posições de postos de trabalho, né? Mas isso é outra coisa. Isso não quer dizer que os modelos não possam gerar tarefas relevantes e inteligentes, né? Em si, tá? Assim, outra coisa que eu queria falar é que, sim, os modelos podem gerar conhecimento novo, tá? Vou dar um exemplo. Não sei se vocês conhecem o Go. Go, para quem gosta de dorama, já deve ter visto o Go, né, no Brasil. Eu não aprendi a jogar Go ainda, pretendo aprender nos próximos meses, mas o Go basicamente é um jogo de estratégia, talvez o jogo de estratégia mais complexo da história da humanidade. Ele foi feito há mais de 2.500 anos, tá? E existe um projeto chamado AlphaGo, tá? Ou seja, um jogo de mais de 2.500 anos, foi criado um modelo que gerou uma jogada nova, nunca tentada por nenhum ser humano na história dos 2.500 anos do jogo. A gente está falando de conhecimento novo, certo? A gente está falando de geração de conhecimento. Então, essa ideia de replicação de conhecimento que existe nas bases, de certa forma, acaba sendo uma falácia, porque a gente também tem modelos que não precisam de base. A gente hoje tem self-supervised learning, a gente tem modelos que aprendem sem base. Então, assim, me incomoda um pouco essa ideia de que todo conhecimento gerado por produtos de inteligência artificial, que foi dito, pode ser não inteligente, não artificial, ele é basicamente objeto do conhecimento das bases que existem. Não é assim, tá, gente? Não funciona dessa forma. É interessante que vocês assistirem o documentário do AlphaGo. Eu vou deixar o link aqui, fixado na descrição do vídeo, né? Mas é interessante que vocês percebessem que nem todo conhecimento gerado é assim. Modelos de meta-heurística buscam um espaço de busca e buscam encontrar novas soluções, tá? Isso para encontrar novas rotas, encontrar novas proteínas de tratamento, encontrar
novas formas de fazer diagnóstico médico, encontrar novos modelos de aplicação de economia. Então, isso é um pouco que me incomoda. Bom, para terminar o vídeo, deixar claro que eu admiro o trabalho do Nicoleles. Ele é o maior pesquisador do Brasil atualmente, ele tem relevância enorme, mas eu queria discordar nesses pontos, né, relacionados à área de inteligência artificial, né? Bom, gente, o canal depende do apoio de vocês, então eu espero que vocês dêem o like no vídeo, se inscrevam no canal, gostem de estudar e sejam apaixonados pela área de inteligência artificial, como eu sou. Depois eu vou falar um pouco mais de cybercultura, quadrinhos, né? Preconceito, sociedade e outros assuntos interessantes e relevantes, além das aulas que a gente vai continuar ministrando no canal, né? Se quiserem mais outro vídeo, falem. Se quiserem discordar do que eu falei, coloquem nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, espero que você tenha gostado. Um jogo de mais de 2.500 anos foi criado